Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual do Trabalho, agora para tratarmos sobre recursos, né? Começar a ver esses recursos trabalhistas. Mas já vou acalmando o coração de vocês ou qualquer tipo de preocupação, porque aqui os recursos eles vão ser muito mais simplificados que os recursos de outras áreas, tá? No direito. Tudo por conta dos vários princípios que nós já estudamos que envolvem aí o direito processual do trabalho, justamente por conta da celeridade do processo, o que se pretende proteger com o direito do trabalho, a questão do hipossuficiente, e claro que se busca ali a satisfação mais rápida possível, porque estamos tratando de verbas que têm ali a natureza alimentar, são salários e o trabalhador precisa desse salário. Então, via de regra, você tem. Inclusive, nós estudamos nas aulas passadas sobre os ritos procedimentais e um deles, inclusive, nem tem a possibilidade de recurso, que é o Tribunal de Alçada. Você pode voltar na aula anterior, caso você queira pegar sobre isso, e nesse Tribunal de Alçada você não tem a possibilidade de recursos, né? Salvo recurso extraordinário, que quando a sentença viola alguma coisa relacionada na Constituição, mas via de regra você não tem, inclusive muito polêmico essa história de não ter recursos no Tribunal de Alçada, salvo os embargos declaratórios, mas é muito polêmico a natureza recursal dele. Então, senhores, a doutrina classificou os recursos quanto à sua finalidade, tá? E conforme a sua finalidade, ele vai se dividir em recursos ordinários ou recursos extraordinários, tá? Isso é conforme a finalidade, o que se pretende atingir com esse recurso. Com relação à sua fundamentação, tá? Ele pode se classificar de forma livre ou vinculada. Nós vamos ver toda essa classificação daqui a pouco, não se preocupe. E com relação à sua extensão, ele pode ser parcial ou total. Ou seja, nós podemos ter um recurso ordinário ou extraordinário, livre de fundamentação ou vinculado a uma outra peça, e pode ser total ou parcial, dependendo do quanto você quer recorrer, do quanto é o seu inconformismo com aquela decisão. E, senhores, os recursos ordinários, eles são destinados a impugnar todos os capítulos, todos os efeitos, ou pelo menos alguns, né, se for parcial, de uma decisão, tá? Também pode ser utilizado para corrigir um erro procedimental, ou seja, você pode, com o recurso de natureza ordinária, atacar mérito e atacar matéria processual, tá? Você pode ter os dois, erro de julgamentos com relação a mérito ou incorreções de matéria processual, matéria mais técnica. Então, no recurso de natureza ordinária, você tem ali um leque de discussão tremendo, você tem a possibilidade de falar mais, você tem a possibilidade de rediscutir a matéria, reanalisar questões probatórias do processo, enfim, fazer toda aquela discussão. E também esses recursos ordinários eles podem se destinar à obtenção de uma decisão mais justa ao processo. É aquela questão do princípio do duplo grau de jurisdição, que você não vai ficar limitado somente a uma decisão de um juiz da vara de trabalho, que é uma decisão monocrática, você tem a possibilidade de ter um segundo olhar, um outro ponto de vista com relação àquela sentença, para dar uma ideia de que realmente a justiça foi feita, ou seja, ter um outro olhar com relação à decisão. Isso é o que nós temos aí nos recursos de natureza ordinária ou os recursos ordinários. E o mais interessante, já adianto para vocês, que o recurso ordinário da Justiça do Trabalho tem o nome por conta da sua classificação. O recurso ordinário da Justiça do Trabalho, ele é um recurso de natureza ordinária. Então, eu acho que eu posso arriscar um palpite que os doutrinadores, na hora de escolher o nome para o recurso, né, já que no direito processual civil se chama apelação, que é um recurso de natureza ordinária, apelação penal também. Só que aqui no direito do trabalho eles economizaram no nome. Acho que eles pensaram assim, vamos chamar de recurso ordinário mesmo? O que é o recurso ordinário? Recurso de natureza ordinária. Pronto, resolveram a situação e não ficaram perdendo tempo com nomes. Okay? E aí, senhores, no processo de trabalho, não é só o recurso ordinário que tem a natureza ordinária. São de natureza ordinária o próprio, né, como eu já falei, está no artigo 895 da CLT. Os embargos de declaração podem ter natureza ordinária. O agravo de instrumento em casos, tá,
o agravo de instrumento, já vou adiantando aqui no direito do processual trabalho, ele não tem as mesmas aplicações do direito processual civil, a gente vai ver. O agravo de petição, talvez esse nome possa ser um pouco estranho para vocês, e o pedido de revisão, que é com base na lei de 1970. Todos esses que eu citei, que estão aí na tela para vocês, são recursos trabalhistas de natureza ordinária, ou seja, tanto serve para você rediscutir a matéria processual, como também rediscutir as questões de mérito. E aí, senhores, nós temos os recursos de natureza extraordinária. Esses aqui não vão se destinar a corrigir erros de procedimento ou de julgamento, não. Então, para que ele serve? Ele é um recurso, tá, que tem o objetivo de uniformizar a interpretação da legislação, de trazer um entendimento comum, ou seja, estamos tendo várias e várias interpretações, elas estão em choque, muitas decisões contrárias, jurisprudências divergentes, então é um recurso que tem essa natureza de uniformizar. Ele vai pegar tudo aquilo que está divergente e vai decidir e uniformizar essas decisões para que sejam interpretadas conforme a Constituição Federal, dentro da competência da Justiça do Trabalho. E quais são esses recursos de natureza extraordinária? O recurso de revista, tá? E os embargos para o próprio TST. Quando você tem ali divergência nos votos dentro do Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai ver quais são as hipóteses, você tem os embargos para o TST. Mas o recurso de natureza extraordinária, que tem a finalidade principal de uniformizar a interpretação da legislação trabalhista em conformidade com a Constituição Federal, no âmbito das suas competências, tá? E onde é que está a competência? Nós já estudamos, artigo 114 da Constituição Federal, são recursos de revista, está no artigo 896 da CLT, nós vamos ler daqui a pouco, e o recurso de embargos para o TST, que está no artigo 894 da CLT, e também na lei de 1988. E aí, senhores, alguns princípios que são aplicados nos recursos trabalhistas. Claro que não poderia faltar o principal, falou de recurso, tem que falar do princípio do duplo grau de jurisdição. É claro, é óbvio. Tá? E aí vem a visão de Nelson Neri a dizer que o princípio do duplo grau de jurisdição tem íntima relação com a preocupação dos ordenamentos jurídicos em evitar a possibilidade de haver abuso, ou seja, um juiz monocrático simplesmente ficar decidindo a seu bel prazer, e isso acabar dando muitos poderes a um juiz em decisões monocráticas. Então, você tem um freio ali, um contrapeso, para que ele possa não ficar abusando do seu poder de decisão. Imagine se todo o processo se encerrasse na mão de uma só pessoa e não houvesse a possibilidade de se rever isso aí. Isso daria muitos poderes para um juiz só. Então, temos também outro princípio, vale relembrar, são princípios que vocês já devem ter visto em teoria geral do processo, ou então até mesmo direito processual civil. O outro é o princípio da taxatividade. Como assim o princípio da taxatividade? Pelo princípio da taxatividade, somente são cabíveis recursos previstos em lei processual trabalhista. Tá? E abriu-se o leque. Lei processual trabalhista, e aí entra tanto a CLT, tá? Como outras legislações extravagantes, como por exemplo o pedido de revisão, que é uma lei de 1970. Então você tem aí um rol taxativo de recursos. Então, senhores, ele também é chamado de rol numerus clausus. Não há possibilidade de interpretação extensiva. Por exemplo, você pegar um recurso exclusivo do direito penal, processual penal, e tentar aplicá-lo aqui. Ou então um recurso que só exista no direito processual civil e tentar aplicá-lo aqui, como por exemplo o agravo. O agravo do direito civil ele é bem diferente do agravo no direito do trabalho. Então você não pode aplicar. Por exemplo, nas decisões interlocutórias que não são ali terminativas, você tem um agravo. Mas aqui no direito processual do trabalho, as decisões interlocutórias, via de regra, são irrecorríveis. Então você não vai ter, o agravo aqui não vai ter essa função de atacar decisões interlocutórias. Ele vai ter outra função que nós vamos estudar. Tá? Então deixa eu sumir aqui e tirar minha foto para a gente fazer a leitura do... Tá? Eu coloquei aqui para vocês um guia em um recurso, tá?
e do lado do recurso, claro, o seu artigo correspondente. Então, nós temos aí o artigo 895, começando a falar dos recursos. Vocês vão ver que embargos eles aparecem antes, mas eu comecei a falar do recurso ordinário, é no artigo 895 da CLT. Tá? Depois vem o recurso de revista, no 896, aí você volta um pouco a sua... Tá? Volta um pouco a sua CLT, aí você tem ali um embargo para o TST, você tem o agravo de instrumento no 897, você tem o agravo de petição, também no 897, tá? São em linhas e incisos diferentes. O embargo de declaração no 897A e o agravo regimental no 709 e o último, como eu falei, em lei, o último desse slide, em lei externa, não na CLT, é o pedido de revisão ao valor atribuído à causa, tá? Então, temos aí esses recursos, tá? Em que há, de um lado, o recurso e do outro, o artigo correspondente na CLT ou em legislação externa, mais ainda a legislação trabalhista. Então, senhores, outro princípio é da singularidade ou unirrecorribilidade. Esse princípio, senhores, consiste em ser cabível somente um processo para cada decisão. Não é aquela situação tipo, pode ser esse ou pode ser esse? Ah, cabe qualquer um dos dois, serve? Não. Tá? Cada decisão comporta apenas um recurso específico. Ah, mas a sentença eu posso entrar com embargos declaratórios e recurso ordinário. Tudo bem. Né? Na situação cabem dois recursos, mas só um vai ter o efeito desejado, ou seja, fazer com que o processo seja julgado em uma instância superior, o outro não. Apesar de você poder colocar na mesma situação processual, no mesmo momento processual, tanto os embargos declaratórios quanto o recurso ordinário, eles terão efeitos diferentes. Um faz o processo seguir para ser julgado em outra instância e o outro, o próprio juiz pode fazer o suprimento das omissões ou divergências que possam haver na sua decisão. E aí, a visão de campo de batalha, que ele diz, abre aspas, no direito processual do trabalho, não se admite duplicidade de recursos ao mesmo tempo. Os recursos devem ser interpostos sucessivamente e não simultaneamente. Isso é muito importante. Só que falar de unirrecorribilidade me lembra a hipótese de fungibilidade. Esse princípio da fungibilidade pode causar um pouco de confusão logo que a gente vem ali estudando a unirrecorribilidade. Por quê? É um fato de você interpor um recurso ao invés de outro, fazer uma pequena confusão, mas para que ele possa ser aceito, para que ele possa seguir seu rumo, como se fosse um recurso trocado, é preciso prestar atenção em alguns requisitos para que ele possa, então, digamos assim, sobreviver ao erro de ter sido interposto um recurso errado no lugar do outro. Então, senhores, por que existe esse princípio da fungibilidade? Bom, o processo do trabalho ele é célere, se tem ali a questão da economia processual, se tem as diretrizes, se tem a informalidade, inclusive o recurso ordinário ele pode ser interposto sem a necessidade de um advogado, por simples petição, tanto pelo reclamante quanto pelo reclamado. Então é natural que se você tem tanta informalidade em um ramo do direito processual, é natural que possam ocorrer falhas. Não estou dizendo que essas falhas vão ocorrer por um profissional, por um advogado habilitado, que se entende que conheça, pelo menos minimamente, os recursos. Mas falhas podem ocorrer quando você tem o juiz postulante. Talvez uma pessoa que não seja habilitada, não consegue, habilitada que eu digo profissionalmente, não consegue contratar um advogado, mas recorre, pega e faz lá a sua simples petição por recurso ordinário. Então vejam que o direito processual do trabalho, ele segue até o recurso ordinário, por exemplo, com uma certa informalidade. E a consequência dessa informalidade toda é que você pode ter, por exemplo, recursos trocados. Quando era você queria entrar com embargos, você entrou com um recurso ordinário. Era um recurso ordinário, você nomeou a peça um recurso de revista, só botou o nome, enfim. E aí você pode encarar os efeitos da fungibilidade. Só que é preciso, como eu falei, tá?
alguns requisitos, alguns pressupostos. O primeiro pressuposto da fungibilidade é que a dúvida objetiva tem que existir, tá? A dúvida tem que ser de ordem objetiva. Não é a dúvida subjetiva do advogado, não. A dúvida objetiva é quando há fundada discussão na doutrina e na jurisprudência de qual recurso é cabível. Ou seja, a jurisprudência e a doutrina admitem, nessa situação, 2, 3 recursos, e você usa um deles. Então, se você pode dizer, não, olha, nem a doutrina nem a jurisprudência chegou ao ponto de decidir qual é o recurso cabível, 100%. Então, eu coloquei esse aqui porque tem doutrinadores que acreditam que sim, eu posso utilizá-lo. Então, é uma dúvida objetiva, não na subjetividade do profissional que está peticionando, mas na própria matéria em si, porque aqueles recursos, a própria doutrina, a própria jurisprudência, ainda não chegou no consenso de qual seria realmente o mais indicado. B. Inexistência de erro grosseiro ou, na verdade, o erro grosseiro até às vezes passa, mas a má-fé não. Ou seja, o advogado agir de má-fé, o profissional agir de má-fé e realmente entrar com recurso errado. E aí, senhores, não dá para você beneficiar com o princípio da fungibilidade alguém que está agindo de má-fé. C. Interposição no prazo do recurso correto. Ou seja, eu tenho embargos, eu tenho o recurso ordinário, são prazos diferentes, e aí eu coloquei o recurso ordinário como se fosse embargos. Para ele ficar valendo como embargos, ele tem que ter sido interposto no prazo dos embargos, senão ele vai ser tempestivo. Então, quando eu aplico a fungibilidade para reconhecer o recurso errado, entre aspas, como recurso correto, eu tenho que olhar para o prazo em que ele foi interposto, porque eu tenho que ver se o prazo em que eu coloquei o recurso errado está dentro do prazo do recurso que seria o correto. Então, se é 5 dias e o outro é 8 dias, para que seja aceito o princípio da fungibilidade, esse aqui que eu coloquei errado tem que ser no prazo de 5 dias. Senão eu vou aceitar. Senão o que acontece? Eu, como juiz, vou aceitar o recurso um pelo outro, mas ele vai estar intempestivo. Na hora que eu aceitar um recurso pelo outro, eu esbarro na tempestividade. E aí não tem como receber um recurso intempestivo. Ok? Então vamos avançando. Outro princípio da proibição da reformatio impétuos. Isso se aplica para quem recorre. E vou explicar. Decorre do princípio de que só posso devolver aquilo que eu estou apelando. Eu só posso devolver a discussão aquilo que eu estou apelando. Como é que funciona na prática esse princípio da proibição da reformatio impétuos? Vou explicar. Digamos que eu tenho uma sentença em que eu pedi horas extras, adicional noturno e 13º. Pronto, eu pedi essas verbas, horas extras, adicional noturno e 13º. E o juiz, na sua sentença, me concedeu horas extras e adicional noturno, mas entendeu que eu não teria direito ao 13º. Então, eu ganhei, né, parcialmente, eu resolvo recorrer. Poxa, eu quero o 13º, eu sei que eu tenho direito a ele. E aí eu entro com recurso ordinário só para discutir uma parte da decisão. Qual? O 13º. Não pode o TRT, por exemplo, pegar o meu recurso e reformar a sentença da seguinte maneira. Ah, o Frank está recorrendo aqui para ganhar o 13º, mas lá no primeiro grau ele já ganhou as outras verbas. Vamos fazer o seguinte, vamos reformar essa decisão, não vamos nem dar o 13º, nem dar as horas extras. Ou seja, reformou para menos, reformou para pior. Eu já tinha conseguido conquistado as outras 2 verbas, agora eu perdi mais uma, então por esse princípio eu não posso, tá? As matérias que o tribunal pode apreciar já foram delimitadas e eu não mostrei meu inconformismo, eu não recorri. Então, nesse caso, o tribunal que vai receber o meu recurso vai se ater àquilo que eu coloquei no recurso, ou seja, a parte que eu estou inconformado. As outras que eu não recorri, ou a parte contrária não recorreu, elas ficam intactas, não podem ser alteradas para pior. Tá? Senão ninguém recorria. Já pensou você recorrer de um pedaço e ter a chance de perder o todo? Aí não vale a pena mesmo. Mas pelo princípio não é possível. Próximo princípio é da variabilidade. A variabilidade, ela tem uma discussão na doutrina, tá? E os doutrinadores estão aí relutantes sobre a existência desse princípio. Eu vou ficar com o meu quadro um pouco escondido, porque fica melhor de explicar pelo menos nesse slide.
Senhores, é uma possibilidade de você, dentro do prazo, claro, para não ficar intempestivo, variar um recurso pelo outro, ou seja, alterar o recurso já interposto. Entrou com embargos, não era embargos, tira embargos e entra com recurso ordinário, por exemplo, substitui um pelo outro. E aí, senhor José Augusto Rodrigues Pinto, ele diz o seguinte, abre aspas, a noção da variabilidade se condensa na possibilidade de troca de um recurso interposto por outro diverso e sucessivo que se deseja utilizar. Tá? Por que esse princípio é polêmico e muitos doutrinadores não aceitam? Porque abre um leque muito grande para que o advogado haja de má fé e fique fazendo um recurso só para ganhar tempo para logo em seguida vir com outro. Porque vocês vão ver que a interposição de alguns recursos suspendem o prazo do outro. E aí você acaba ganhando tempo. Né? Então tem muitos advogados que fazem isso para ganhar tempo no processo e se preparar melhor. Então, digamos que o seu recorrente, só um exemplo, o recorrente não juntou ainda o dinheiro para as custas e o depósito recursal e também não conseguiu a fiança bancária que a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de você substituir o depósito recursal por uma fiança bancária. Então ele está aperreado, ele não vai conseguir. Aí o advogado entra com embargos, suspende o prazo do recurso ordinário e aí é o tempo que ele ganha mais alguns dias para que o recorrente consiga os valores que faltam. Ou seja, é uma estratégia baseada nesse que pode ser utilizado nesse princípio e uma estratégia aplicada puramente e simples só para ganhar prazo. E aí, senhores, não é legal isso, né? Não é legal. Próximo princípio é da dialeticidade. Senhores, por esse princípio, também chamado de princípio da discursividade, significa dizer que o recorrente ele vai ter que fundamentar o seu inconformismo com a decisão. Vai ter que dialogar, mostrar, demonstrar, apresentar, tá? Isso vai possibilitar também a parte contrária contra-razoar. A parte contrária vai saber exatamente o que atacar, no que se defender. Então eu preciso colocar o meu inconformismo, as minhas questões dentro do processo, tá? Para que a gente possa ter dialeticidade, ou seja, discutir, apresentar. Esse é outro princípio também muito importante, tá? Se eu fosse enumerar de todos, eu diria que este aqui é o que diferencia o direito do trabalho de muitos outros ramos do direito. Eu peço que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Irrecorribilidade em separado, essa palavra é importante, em separado das decisões interlocutórias. Por esse princípio, senhores, eu não posso atacar decisões interlocutórias com recurso. Quer dizer que o juiz é o rei das decisões interlocutórias, o que ele fala acabou? Não. Esse princípio diz que eu não posso recorrer em separado, como no direito civil. Tem uma decisão interlocutória, não estou satisfeito, atravesso um agravo. Aqui não. Eu posso comentar sobre essa decisão interlocutória do juiz? Posso, mas eu tenho que fazer isso lá no final, depois da sentença. O juiz não deferiu meu pedido de provas, o juiz não deferiu meu pedido de oitiva de testemunhas. Pode acontecer, mas eu só vou poder falar isso quando estiver tratando do meu recurso ordinário, lá no final. Ou seja, o princípio não quer dizer irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ele quer dizer irrecorribilidade em separado. Eu posso recorrer das decisões interlocutórias? Posso, mas quando estiver recorrendo de todo o processo. Tá? O processo de trabalho é essencial. Ele é oral, ele é um procedimento célere, rápido. Então, se eu ficar interpondo vários agravos, isso trava o processo, isso vai travando o processo. E aí, senhores, como nós temos audiências que se prezem por ser unas e concentração de atos processuais em uma única audiência, eu tenho mais interação, mais interatividade entre o juiz, as partes, advogados, etc. Então, se eu tenho a possibilidade da parte ficar recorrendo das minhas decisões interlocutórias, eu não consigo tocar o processo na velocidade que o direito do trabalho requer. Então, senhores, por esse princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, não quer dizer que elas são absolutamente recorríveis, não é isso.
Você pode recorrer delas, mas não existe um recurso específico para atacar as decisões interlocutórias na fase de conhecimento do juiz. Então, eu posso falar delas somente quando eu for tratar do recurso ordinário, ou seja, quando eu for atacar a sentença final. Aí eu posso, no meu recurso ordinário, pedir a anulação daquela decisão lá atrás que o juiz do trabalho teve. Então, espero ter sido bem claro com essa questão da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Aí nós temos, senhores, saindo dos princípios, né? Vamos partir aí para os pressupostos recursais, ou seja, o que é preciso para que o meu recurso exista. Então, senhores, pressuposto é aquilo que é necessário, é aquilo que tem que ser cumprido, é um fato que antecede a outro, ou seja, é aquilo que você precisa cumprir para que seu processo, para que seu recurso seja reconhecido, ou seja, os requisitos. E aí, na visão de Rodrigues Pinto, ele diz que pressupostos, abre aspas para ele, pressuposto, em seu sentido comum, é o adjetivo qualificado de algo que se conjectura fazer. No direito passa a ter significado substantivo de circunstância ou fato considerado antecedente a outro. Tá? Então, ele continua o seu conceito. Então, senhores, os pressupostos recursais também são dominados pela doutrina como requisitos de admissibilidade. Agora eu tenho certeza que ficou mais claro para você entender. Os pressupostos recursais são os requisitos de admissibilidade do recurso, ou seja, requisitos prévios que você tem que cumprir para que esse recurso possa ser conhecido, ainda não provido, mas que ele possa ser, então, conhecido. Se vai ser provido ou não, aí vai depender dos membros julgadores. Então vamos lá. Os pressupostos recursais. Temos o cabimento. Claro que cada decisão tem que ser impugnada por um recurso. A própria legislação trabalhista ela já traz isso. A própria CLT já fala sobre isso. Ela diz, por exemplo, no artigo 895, ou seja, a lei vai dizer exatamente qual o recurso para cada situação. E aí, senhores, o recurso errado, só uma coisa salva. O recurso, no caso, o princípio da fungibilidade. Mas se ele não for abraçado pelo princípio da fungibilidade, o recurso errado não será conhecido, tá? Ou seja, para cada situação eu tenho um cabimento, para cada situação eu tenho uma hipótese de recurso. O recurso errado, se não for abraçado pelo princípio da fungibilidade, ele não será conhecido. Então, primeiro eu tenho que saber, dessa situação, cabe qual recurso? Aí eu vou lá na CLT e vejo qual é o recurso cabível. 2. Legitimidade, ou seja, quem tem o poder de recorrer? Quem pode recorrer? Ou seja, se eu ganhei a ação 100%, eu não posso recorrer. Quem é a parte legítima para recorrer? Infelizmente, a CLT não é clara com relação a isso. Ela acaba pegando a aplicação do artigo 996 do CPC pelo princípio da fungibilidade, tá? Não se aplica a teoria da seção, uma vez que a lei processual determina de forma taxativa quem pode recorrer, né? É bem taxativa quem pode recorrer. Então, é a parte prejudicada que tem interesse em recorrer, que é o famoso interesse recursal. Interesse de recorrer é a relação necessária entre o bem jurídico indeferido e o benefício em tese que o recorrente queria o deferimento, na visão de Almarí Mascaro Nascimento. Ou seja, se eu ganhei 100% da ação, por que eu vou recorrer? Para quê? Tá? Eu posso substituir uma decisão parcial para ganhar na totalidade? Posso. Eu posso tentar reverter uma situação em que eu perdi completamente tudo? Posso, claro. Mas não se justifica eu entrar com recurso se eu ganhei. O que eu quero fazer com isso? Criar uma jurisprudência? Levar minha questão para o TRT? Para o TRT bater o martelo, mas se eu já ganhei? Então tem que ter esse recursal. Na verdade, recorre quem perde. Parcial ou total, recorre quem perde. Quem ganha total não recorre, porque não tem interesse em recorrer. Ganhou tudo,
Vai recorrer do quê? Vai pedir reforma do quê? Vai pedir confirmação daquilo que já ganhou? Não existe isso. Tá? E aí, senhores, temos mais um pressuposto, mais um requisito, que é o preparo. Preparo é o pagamento daquilo que é necessário para você recorrer. Taxas, despesas processuais, depósito recursal, enfim. A doutrina, tá, inclui o depósito recursal como integrante do preparo, mas não tem ali a natureza jurídica de taxa, né? É só uma garantia que você coloca em juízo para que o seu processo possa seguir. Essa garantia é em prol do recorrido, no caso, o reclamante, perdão. Você deposita ali um dinheiro que, mesmo que você venha a perder o recurso, pelo menos já está garantido em partes a execução. É bem interessante a função aí, tá, do preparo. Então é importantíssimo a figura do depósito recursal, porque é uma forma de proteger a parte que não recorreu. Vou explicar. Digamos que o reclamado perdeu a ação, quer recorrer, foi condenado em R$ 10.000, ele faz o depósito recursal e recorre. Se ele perder o recurso, aquele depósito recursal, por um simples despacho do juiz, depois do trânsito julgado, é revertido em favor do reclamante. E esse dinheiro fica em uma conta judicial que sofre correção monetária. Então é uma garantia para a parte que, pelo menos sabendo que se o recurso for indeferido, ela pelo menos não vai ficar no prejuízo. Já tem um dinheiro ali previamente depositado para que ela possa receber. Então é importantíssimo. E aí, senhores, tem uma regularidade formal do depósito recursal e ela está no artigo 899 da CLT. Eu peço que vocês agora abram o artigo 899 da CLT para a gente ler junto. Eu vou colocar aqui no meu navegador para que a gente possa fazer a leitura. Você pode acompanhar na tela, como também pode acompanhar na sua CLT aí do lado. Pronto, já está aí na tela. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Aí vem as regras para o depósito recursal. Parágrafo 1º, sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional dos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância transitada, da respectiva importância. Ponto. Transitada em julgado, a decisão recorrida ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito em favor da parte vencedora por simples despacho do juiz. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito das custas até o limite de 10 vezes o salário mínimo, hoje 10.450. O quarto, depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Sexto, quando o valor da condenação ou arbitrado para fins de custo exceder o limite de 10 vezes, o depósito terá o limite de 10 vezes, ou seja, só vai até 10 vezes o salário mínimo. Sétimo, no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso, ao qual se pretende destrancar. Já vou adiantando aqui que o agravo de instrumento no direito processual do trabalho só tem em uma situação, eu vou mostrar para vocês. Oitavo, quando o agravo de instrumento tem finalidade de destrancar recurso, já de revista que se surge contra a decisão contra a jurisprudência uniforme do tribunal, consubstanciada nas suas súmulas, orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de efetuar o depósito de 50%. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fim lucrativo, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresários e etc. Ou seja, dá para reduzir pela metade esse valor aí. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Então, esses são, tá, os detalhes do depósito recursal. Entendido? Então, vamos prosseguir. Outro pressuposto, não é bem um pressuposto, tá? Mas é necessário, é a assinatura.
tá? Pode assinar o recurso o reclamante, o seu advogado, o reclamado, o seu representante legal ou o seu próprio advogado. Mas alguém tem que assinar, né? Uma petição sem assinar. Hoje, essa assinatura é substituída pelo token, né? Pelo advogado no PJE, ele coloca a sua senha. Mas ali, quando você coloca, tem escrito o que é informação assinar digitalmente. Então, é uma assinatura. Só que agora é digital. Então, acabou que não mudou muita coisa. Certo? Então, satisfeito aí os requisitos que são necessários para interposição de recurso, vamos passar a analisar os recursos presentes no processo do trabalho. Então vamos partir para analisar os nossos recursos. E como eu falei para vocês, o primeiro da lista é o recurso ordinário. Como eu já falei lá atrás, é um recurso de natureza ordinária, cabível em sentenças de primeiro grau, proferidas pela vara do trabalho, seja de mérito ou não, tá? Mas também quando são deferidas em dissídios individuais, tá? Quando a sentença é de mérito, a doutrina diz que ela é definitiva. Quando não aprecia o mérito, ela é terminativa. Termos interessantes para você aprender. Terminativa é quando decide o processo, mas não julga o mérito. Definitiva é quando julga o mérito. E o artigo 895 da CLT é o que trata a respeito do recurso ordinário. Então vamos fazer uma leitura do artigo 895 da CLT. Vamos voltar um pouquinho aqui os nossos artigos. Acabei passando. Cabe recurso ordinário para instância superior. 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. E das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária. Quais são? Via de regra, os dissídios coletivos. Também no prazo de 8 dias, tá? 8 dias, desde que seja de competência do Tribunal Regional do Trabalho. E aí, nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário será imediatamente distribuído, uma vez que for recebido no tribunal. Aí o relator terá o prazo máximo de 10 dias para soltar para julgamento. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão do julgamento, se ele entender necessário, às vezes não quer interferir. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com indicação suficiente do processo, ou seja, é muito mais rápido, tá? O recurso ordinário. E aí os tribunais regionais divididos em turmas poderão designar a turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos nas sentenças prolatadas nas demandas sujeitas a procedimento sumaríssimo. Então nós temos aí das decisões preferidas em primeiro grau, de mérito ou não, né, podem ser processuais, cabe recurso ordinário para instância superior. Lembrando, claro, das regras da competência originária. O próximo recurso, ele é um pouco mais detalhado. É o recurso de revista. O recurso de revista é, como eu falei lá atrás, um recurso de natureza extraordinária, tá? Muito parecido com o recurso especial e recurso extraordinário do STJ e STF. Nesse aqui, Estevão Mallet diz que, enquanto os recursos ordinários prestam-se para corrigir qualquer injustiça contida na decisão, tá? Os de natureza extraordinária servem apenas para eliminar injustiças específicas e, claro, divergências nas interpretações. E aí, seus senhores, os recursos, tá, de revista, ele tem pressupostos específicos, que nós chamamos de pressupostos extrínsecos. Então, além daqueles pressupostos que nós vimos lá atrás, legitimidade, assinatura, cabimento, tempestividade, interesse processual, esse recurso de revista ele tem mais alguns pressupostos que se aplicam somente a ele. Primeiro, ele já não tem a informalidade do seu irmão recurso ordinário. Ele já é um recurso formal. A petição tem que ser acompanhada de razões. É um recurso técnico. Além das razões, a fundamentação. Não se admite recurso de revista com simples petição, como é admitido, tá, no recurso ordinário. Tem que haver um novo depósito recursal.
e é o dobro do exigido para o recurso ordinário, ou seja, mais caro. Então, dificilmente alguém chega ao recurso de revista, mas pelas questões financeiras mesmo. E demonstração de uma das hipóteses previstas na linha A, B ou C do artigo 896 da CLT, ou seja, tem, digamos assim, requisitos específicos nas alíneas A, B e C, ou seja, só é aceito nas hipóteses taxativas das alíneas A, B e C. Vou já mostrar para vocês as linhas A, B e C. E aí tem o acordo do TRT, tem que constar. Se é um recurso que versa sobre decisões e jurisprudências divergentes, eu tenho que colocar a jurisprudência que é divergente. Somente é cabível em face de acordo dos TRTs proferidos em dissídios individuais, é o que diz o artigo 896 da CLT. Então vamos lá. Tá? Vamos para o artigo 896. Aqui. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho quando? Aí vem a linha A, B e C, como eu falei para vocês. A. Derem o mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho, no seu pleno ou turma. Tá? Ou contrariem súmula de jurisprudência uniforme desta Corte, do TST, lógico, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. B. Derem o mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial, que exceda a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Interpretação divergente da que há na linha A. C. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Aí eu posso corrigir através de um recurso de revista. Okay? Então essas são as possibilidades, a linha A, B e C, de eu ter um recurso de revista. Ok? Vamos continuando então. E aí voltamos com alguns pressupostos que vocês já viram, só que aqui eles vão ter uma pequena diferença. Legitimidade, né? E aqui pode entrar o Ministério Público, quando ele atua como fiscal da lei, ele pode interpor recurso de revista. Embaixo temos o interesse processual, segue a mesma regra do pressuposto geral, tá? E esse aqui, pré-questionamento, ou seja, que a causa já tenha sido debatida, que já tenha sido amplamente discutida em sede de recurso, tá? Ou seja, já foi falado sobre esse pré-questionamento. Não dá para trazer uma tese nova no processo. Tem que ser algo que já foi debatido no direito, na primeira fase de conhecimento e algo que já foi debatido no recurso ordinário. Tem que ser algo que já foi questionado, já foi debatido, já foi analisado. Ou seja, não posso trazer situações novas no recurso de revista. Tem que ser algo que já foi debatido. Alguma questão que já houve uma decisão antes. Tá? E aí, senhores, o próximo é o embargo de declaração. Ah, mas antes, além daqueles requisitos do recurso de revista, tem mais umas situações que eu quero mostrar para vocês aqui na CLT, tá? É o parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, ou seja, não posso pegar uma jurisprudência ultrapassada, não se considerando como tal ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou STF. Ou seja, a divergência tem que ser atual e eu tenho que apresentá-la com as suas cópias. Tá? E aí, senhores, quando o meu recurso chega no TST, ele será examinado previamente se a causa oferece transcendência. Como assim transcendência? São alguns indicadores que precisam estar no meu recurso de revista para que ele seja analisado. Você
quer dizer então que mesmo cumprindo todos aqueles requisitos, ainda tem mais coisa pela frente? Tem. Eu tenho que mostrar para o TST que a minha questão envolve um indicador econômico, ou seja, elevado valor da causa, que envolve uma questão política, porque foi um desrespeito à jurisprudência simulada do TST, que envolve uma questão social, tá? Ou seja, reclamante recorrente tem um impacto social a sua decisão. E claro, o número 4, que traga aí um indicador jurídico, ou seja, a existência de uma questão nova em torno de uma interpretação da legislação trabalhista. E tivemos uma recente, foi justamente o caso do motorista de aplicativo, que vocês, quem acompanhou, viu que cada TRT tinha uma decisão diferente com relação ao motorista de aplicativo. Uns diziam que ele tinha vínculo, outros diziam que não tinha vínculo, até que chegou a decisão do TST através de um recurso de revista. Por quê? Porque era uma questão nova, era uma questão jurídica nova que ainda não tinha sido debatida e discutida. Bom, senhores, satisfeito aí o recurso de revista, vem os embargos de declaração. Os embargos, senhores, é uma medida recursal, a boa parte da doutrina é uma medida recursal, destinada a retirar do julgado algumas questões relativas à omissão, contradição ou obscuridade, para que a gente possa ter uma sentença um pouco mais acertada. Então, para aperfeiçoar o serviço jurisdicional. Ainda se discute muito, como eu falei desde o início dessa aula, sobre a natureza jurídica dos embargos, se ele é recurso ou não. Se ele é um requerimento, simples requerimento para que o juiz ajeite a sentença, ou se ele é um recurso. E por que essa discussão toda? Porque, senhores, embargo de declaração, ele devolve a matéria, mas alguns doutrinadores dizem que ele não tem efeito modificativo. Porém, eu discordo, tá? Eu sou da parte da doutrina que discorda. Os embargos podem sim apresentar efeitos modificativos. Como? Se a parte omissa, se a parte contraditória, ela for elucidada, ela pode trazer uma reviravolta no processo. E isso vai modificar, de certa forma, a decisão. Então, sim, já é pacífico na doutrina que os embargos de declaração poderão ter efeitos modificativos em suas sentenças, tá? Poderá ter. Não é necessário recolher custas, como eu falei, os embargos declaratórios não recolhem custas, não é necessário fazer um depósito recursal, é só o ponto omisso que tem que ser apresentado na sentença. Qual é o ponto omisso ou contraditório? Que você quer que o juiz supra aquela falta. E as hipóteses cabíveis estão no artigo 897-A da CLT. Vamos para lá. A. Está aqui. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Registrado na certidão, admitir efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude de correção do vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. É óbvio, se eu vou modificar a sentença, eu tenho que dar prazo para outra parte se manifestar, para não ser pega de surpresa. Já pensou? Eu estou pedindo de novo, adicional noturno, 13º e férias. O juiz analisou o pedido das férias e do adicional noturno e esqueceu de analisar o 13º. E aí o reclamado já até está recolhendo dinheiro para pagar a condenação. Aí de repente eu entro com embargos declaratórios e o juiz se pronuncia dando também direito às férias, e aí o reclamado é pego de surpresa? Não. Se o juiz perceber que vai ter um efeito modificativo nos embargos de declaração, ele deverá chamar a outra parte para se manifestar no prazo de 5 dias. Senhores, agravo de instrumento. Ao contrário de como é no direito processual civil, aqui o agravo de instrumento tem uma finalidade específica: atacar decisões interlocutórias no processo do trabalho que trancou segmento a um recurso. Ou seja, eu entrei com recurso, o segmento dele foi negado.
contra essa negativa do juízo de admissibilidade do recurso, eu entro com um agravo de instrumento, tá? Aí vai para o Tribunal Superior para analisar se realmente o recurso deveria subir ou não. Então, o agravo de instrumento aqui na Justiça do Trabalho, ele tem uma finalidade muito específica. Qual? Destrancar recurso. O recurso teve o segmento trancado, eu vou entrar com o agravo de instrumento para destrancar o meu recurso. E aí eu tenho o agravo de petição. Senhores, o agravo de petição é um recurso cabível nas decisões do juiz do trabalho na fase de execução. Na fase de execução de sentença, lá das decisões do juiz, na fase de execução, de cumprimento de sentença, eu tenho a possibilidade de entrar com o agravo de petição. Tá? E o agravo de petição é recurso cabível para o TRT contra a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau em processo de execução trabalhista. Então, eu posso ter um agravo de petição. O próximo, para que possamos analisar, nem é um recurso em si, mas uma modalidade de se ter recursos. É o recurso na modalidade adesiva, tá? Não é um recurso, é uma forma de interpor um recurso juntamente com outra pessoa. Da seguinte forma, eu recorri e a outra parte pode recorrer também juntamente comigo. Ao invés de contrarrazoar meu recurso, ele entra com outro recurso adesivo ao meu. Mas para que isso ocorra, é preciso que hajam alguns requisitos, tá? Primeiro requisito, tá? Sucumbência recíproca, ou seja, nenhuma das partes poderão ter vencido na totalidade na decisão. Então, digamos o seguinte, eu entrei com uma reclamação trabalhista e o juiz, pedindo para o juiz férias e 13º. Eu ganhei as férias e perdi o 13º. Eu vou recorrer para ganhar o 13º. A outra parte, o reclamado, vai recorrer para não ter que pagar as minhas férias. Os dois recursos são colocados um adesivo ao outro e eles sobem para ser julgados juntamente, tá? B. Somente a sentença de mérito enseja recurso adesivo. A sentença terminativa, que é aquela que a gente viu que não analisa o mérito, ela não dá espaço para o recurso adesivo. A parte que pretende valer-se do recurso adesivo não deve ter interposto o recurso principal. Tem que ter ficado quietinho esperando. Ou seja, se conformou com a decisão de primeiro grau. Tempestividade. A parte deve interpor o recurso adesivo no prazo que tem para responder o recurso principal. Ou seja, prazo para contrarrazoar o recurso interposto. E ao invés de contrarrazoar, né, ele entra com recurso adesivo. Ok? E aí os dois recursos seguem. O próximo são os embargos infringentes. Senhores, são dirigidos ao TST, tá? Que tem por objeto esses embargos modificar a decisão proferida pelo TST em dissídio coletivo não unânime de sua competência originária. Ou seja, aqueles que passam da competência do TRT, geralmente envolvendo confederações e federações de alguma categoria. Tá? E aí, senhores, contra essas decisões eu posso recorrer, só que aí o nome desse recurso é embargos infringentes. Embargo de divergência. Bom, nesse aqui, senhores, ele tem por objetivo uniformizar a interpretação da legislação da competência do TST. Tá? Ou seja, por votos divergentes, eu tenho que entrar com embargos de divergência. Ok? Vou mostrar para vocês aonde eles estão, tá? Só vou colocar aqui o nosso guia para mostrar onde são os embargos de divergência e os embargos infringentes. Bem aqui. Embargo, agravo de petição 897, vamos logo para ele, tá? Sem ser o A. Caberá agravo no prazo de 8 dias. E ele já fala tanto do agravo de instrumento como agravo de petição. Aí ele bota aqui. A linha A, de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. B, de instrumento dos despachos que denegam a interposição de recurso. Aí, parágrafo 1º diz, o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias dos valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos
ou por carta sentença. Ok? E aí nós temos o próximo da lista. Está lá em cima, artigo 894. No Tribunal Superior do Trabalho, cabe embargos no prazo de 8 dias. Aí ele vem das decisões não unânimes, de julgamento que conciliar, julgar, homologar, conciliação e dissídio coletivo. 2. Das decisões da turma que divergem entre si ou das decisões proferidas. Tá? E nós temos aqui os divergentes. O inciso primeiro, foi os embargos infringentes. E o inciso segundo são os embargos divergentes ou embargos de divergência. Tá? E aí, o 897, só para recordarmos, já falamos sobre ele, é justamente o agravo de petição. Cabe agravo do prazo de 8 dias. A linha A de petição. Nós já vimos ele bem aqui. Ok? Bom, anota essa lista de recursos para vocês sempre recorrerem na hora dos estudos. Ok, senhores? Essas eram as considerações que eu tinha para fazer a respeito do recurso. Claro que ainda vamos voltar a tratar sobre eles antes de partir para a execução, mas um conceito, seus princípios, seus artigos e aonde eles se aplicam. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos canais oficiais para isso, tá? Podem mandar mensagem, abrir um fórum para discussão sem problema nenhum. E a gente se vê até a nossa próxima aula.